A gente está no meio de um processo de contratação para a área comercial e nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso. Porque agora a gente está no meio dessa fase, tem um cliente, agora que a gente estava prospectando, que ele falou que do nada uma pessoa saiu lá, ele está tendo que contratar, e 3 pessoas, de algumas que foram lá para fazer entrevista na loja dele, 3 não foram e a gente acaba não tendo essa dificuldade aqui. Por quê? Porque a gente faz algumas fases antes, que é um pouco mais extenso o processo, mas acaba sendo melhor para a gente saber quem a gente está contratando. Então, se você tem uma empresa, se você já contratou, já teve problema com isso, eu tenho certeza. Não quer dizer que a gente aqui não tenha problema, mas a gente acaba minimizando alguns com esse processo que eu vou explicar aqui. Enquanto eu vou ajeitando aqui as coisas, já vai curtindo, comentando e compartilhando, que eu vou fazer aqui esse formato para explicar exatamente como que a gente faz. Bora! Primeira coisa é você entender exatamente que perfil de pessoa, que perfil de candidato você quer ir na sua empresa. Então, você precisa anotar isso. Com essa anotação vai dar muita clareza. Outra coisa é, primeiro passo, eu vou lá, anoto, coloco no mapa mental, vendendo um pouco a empresa, o que ela faz, como que ela faz, quantas pessoas que tem, qual que é a localização, o que ela acredita. Vou fazer um vídeo que normalmente fica aí entre 3 e 4 minutinhos, pode ser um pouquinho menos, tem vídeo que já deu 2 minutos e pouco, falando sobre a empresa, falando sobre a vaga, falando sobre características da pessoa e os valores, como é que funciona, um geral. Dou um geral ali nesse vídeo, que vai dar esses 3 minutinhos, e coloco ele literalmente no YouTube. Então, o vídeo em si, eu vou colocar ele no YouTube. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Lucas e vou te apresentar alguns dados do que a gente está com oportunidade aqui na EA Vendeu. Então, bora lá. Beleza. Do YouTube aqui, na descrição do vídeo, eu coloco o seguinte, um formulário. Esse formulário é Google Forms mesmo, Google Forms. Não sei nem se dá para entender, mas é Google Forms aqui. No Google Forms eu faço perguntas específicas. Não tem exatamente uma regra, não, mas é mais para entender um pouquinho da pessoa, onde é que ela mora, a idade dela, se tem filho, se não tem, se é casado, se não é, já teve experiência, ou qualquer coisa do tipo. E depende também da vaga, às vezes eu vou mudando ali o formato. Isso vai facilitando para eu pelo menos entender um pouquinho da pessoa, entender o que ela já fez, qual a experiência dela, se ela vai de fato responder tudo ou não de uma forma mais detalhada. Isso vai me ajudando a conhecer mais a pessoa antes de eu falar com ela. O que acontece aqui eu não falei com ela ainda. Aqui, todos os candidatos, a gente vai chegar e ter, antes de qualquer coisa, fazer esse vídeo e do vídeo aqui, na descrição dele, eu vou colocar um form, beleza? Então eu já tenho a base como um todo do que vai ser feito, beleza? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divulgação. Eu vou fazer literalmente a divulgação. A divulgação pode ser por indicação, pode ser por anúncio, pode ser por algum tipo, sei lá, até mesmo de conteúdo, e nesse conteúdo você vai chegar e vai falar sobre, você pode procurar em alguns, colocar em grupos. Aqui nessa divulgação, você vai mostrar para o mundo que você tem vagas aí na sua empresa. Então aqui a gente faz dessa forma. Onde a gente tem uma maior quantidade de pessoas. É quando literalmente a gente faz ADS. Quer dizer que são os melhores candidatos? Não. Mas pelo menos eu consigo controlar de onde são, qual é o perfil. Uma base, né? Alguma base. Mas tem muita gente que compartilha para alguém, é ela que viu, mas ela vai lá e compartilha com outra pessoa. O que acontece aqui todo mundo, todos aqui, e se tiver outros, eu vou sempre mandar para cá, ó. Vou sempre mandar pro vídeo. Eu vou basicamente estar fazendo um filtro de quem quer, de quem está afim, de quem tem interesse, porque aquela pessoa ela vai ter uma clareza de como que funciona a empresa, qual é a vaga, o que eu espero. Já dá para ter uma base. E eu inverto um pouco a ordem do que eu vejo muitas empresas fazerem, que é literalmente receber o currículo e ir atrás do cliente. Isso, do cliente, ó, ir atrás do candidato em si. Isso é ruim? Não necessariamente, mas todas as vezes que eu fiz assim e que vi outras empresas fazerem dessa forma, toma muito no show, acaba sendo aquela... No show que eu quero dizer, são pessoas que falam que vão ali para fazer entrevista, mas não vão. Aí tem aquele tempo de entrevista de meia hora, 1 hora. Aquilo, às vezes, você programou e a pessoa não foi, e você perdeu aquele tempo. Você programou, a pessoa foi, mas é uma pessoa que não faz muito sentido com a vaga e tudo mais. Então, por isso que a gente faz dessa forma. Aqui, se eu tenho, por exemplo, 10 pessoas que se inscreveram aqui, talvez aí, uma quantidade de 10 ou próximo a isso, vai ver. Mas, com certeza, aqui é uma quantidade de 1 a 3 que vai de fato preencher o formulário. Pode ser mais? Com certeza. Pode ser mais aqui.
Mas, normalmente é isso que a gente acaba tendo. E como que eu sei esses números? Porque no ADS, nos anúncios em si, eu sei quantas que viram o anúncio e quantas que viram o anúncio e receberam o link do vídeo e quantas de fato que preencheram. Então eu tenho esse dado. Esse dado é real com centenas de vagas, centenas de... Não, porque a gente não tem centenas de pessoas aqui. Então essa é a linha de raciocínio inicial, perfeito? Vou colocar isso aqui como uma segunda etapa, tá? O pessoal foi lá e preencheu o formulário. Ok. A lógica, lembra, isso aqui não é regra que está cravada em pedra e você pode chegar e mudar aí no seu negócio. Mas normalmente como que a gente faz aqui e a gente acaba tendo um resultado interessante. Depois que o cliente preencheu aqui, então o cliente aqui, ó, ele preencheu o form. Naturalmente, depois que ele preenche o form, eu venho aqui, ó, pro WhatsApp, e peço, literalmente, me apresento, ou alguém aqui da equipe vai se apresentar e vai pedir, literalmente, um áudio ou vídeo da pessoa. Porque aqui eu tenho mais um filtro para saber se ela está interessada ou não, ou se ela só está curiosa ali. Porque se ela de fato tiver interesse, ela vai mandar um áudio ou vídeo. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então, essa é a primeira etapa. Depois aqui, eu posso pedir para ela fazer um teste DISC. Esse teste DISC é para eu entender se ela tem a mais característica naquele momento. Dominante, influente, conforme e a outra eu esqueci é estável. Acho que é isso. Então, isso eu vou ter uma clareza boa antes de fazer de fato a entrevista. Então, antes de fazer a entrevista, eu faço isso aqui. Vi o vídeo, vi o áudio, tá fazendo sentido? Eu não fico julgando muito o vídeo ou áudio, mas ela foi e enviou, legal. Então, normalmente, não quer dizer que vai, mas normalmente a próxima etapa aqui, aí sim, eu vou para uma videochamada. Então, essa videochamada é, como eu falei, videochamada, não é vir aqui até o escritório. Nessa videochamada dura mais ou menos uns 15 a 20 minutos para eu conhecer a pessoa, conhecer a pessoa, entender um pouquinho melhor dela, perguntar novamente o que ela falou lá para ver se bate as informações e perguntar algumas coisas ali de acordo com o que eu vejo que faz sentido para a pessoa. E tem algumas coisas também que eu acredito aqui, eu chego e pergunto sobre se a pessoa tem boa relação com os pais, boa relação num geral, assim, com a família dela. Se eu quero entender. Ou ela é uma pessoa que, não, ela tem rancor, ela tem ódio dos pais, talvez eu não queira essa pessoa aqui dentro, sendo bem sincero. E uma outra coisa é, a pessoa crê em alguma coisa ou ela é diabólica? Sei lá. Então não tem isso, né? Então eu pergunto para entender um pouquinho. Isso é meu, não quer dizer que você tem que fazer isso. Pergunto porque para mim faz sentido, no que eu acredito como um todo. E tem outras perguntas específicas. Aqui eu entro mais no que a pessoa acredita, como que ela fala. Eu já tive gente falando de coisa muito aleatória e para mim não fez sentido nenhum. Exemplo. A pessoa falando que não acredita em nada, esses negócios, cada um é na sua. Beleza, então cada um é na sua. Ele vai pro lado de lá e eu pro lado de cá. Porque na minha visão eu não quero. Então isso é uma coisa que eu faço. Não quer dizer que você tem que fazer. E eu acho que isso está de acordo com o que a gente aqui, com a cultura que a gente coloca, vai sendo algo que a gente precisa trazer pessoas que são mais iguais do que totalmente diferentes. Iguais no sentido de pensamento. Acho que eu consegui explicar bem. Depois disso aqui, tem a outra parte, que é presencial. Nessa presencial é para eu, de fato, mostrar a empresa, vender a ideia da empresa, mostrar como que funciona para ela saber onde é que ela vai trabalhar, como é que vai ser, a rotina, conhecer as pessoas. Óbvio, não dá para entender de forma tão clara, mas já é um ponto interessante aí para ela conhecer e a gente conhecer também. Isso facilita muito. Aqui chega muita gente? Não, é uma quantidade muito menor. Quem está chegando aqui, literalmente, é quem tem muita possibilidade de seguir adiante. Às vezes eu já até tenho uma clareza. Putz, essa pessoa aqui faz muito sentido, então vou levar ela já de forma mais rápida, vou acelerar o processo. E eu vejo aqui que não faz tanto sentido assim, porque já se mostrou outra coisa, o que estava falando aqui, ó, o que falou no áudio, o que falou no vídeo, o que falou no formulário, o que falou aqui na videochamada, não está fazendo sentido com o que eu vejo aqui. Então eu faço algumas perguntas que são parecidas para eu ver se faz sentido ou não o que ela estava falando anteriormente. E depois disso aqui é contratar. Então dessa parte aqui, ó, eu já sei se faz sentido contratar ou não. Isso vai fazendo muito sentido na nossa visão aqui no que a gente faz, porque já fizemos várias outras vezes, a gente já passa para alguns clientes, eles fazem um formato próximo desse aqui, isso auxilia bastante para a gente não precisar ficar perdendo tempo nesse ponto inicial aqui, porque até essa etapa de vídeo chamada aqui, a gente tem DISC, mandou o WhatsApp para ela mandar áudio ou vídeo, ela de fato tem que preencher o formulário, ela tem que ver de fato o vídeo em si, então são algumas etapas que a gente elimina aquela necessidade de fazer logo o recebimento de currículo, depois vai fazer isso, depois vai fazer aquilo e assim, no final das contas gasta muito tempo. Aqui a gente já economiza esse tempo em si.
Então quer dizer que você vai conseguir fazer isso tudo aí na sua empresa, adaptando todo esse processo? Sim, na minha visão você pode fazer. Quer dizer que tem que fazer dessa forma? Não, óbvio que não. Aqui a gente não tem um setor muito grande de RH, a gente não contrata toda semana, a gente não tem talvez o tamanho aí da sua empresa, ou você precisa contratar menos do que a gente aqui, então você precisa mais de quantidade de pessoas. Então quando chega aqui nessa parte presencial, você precisa de ter mais gente, porque você é, sei lá, mais sensitivo e precisa de fato ver as pessoas. Então corta essa parte da videochamada. Então isso é uma ideia, uma lógica para você começar a entender que não precisa ficar perdendo tempo logo de início para fazer o primeiro papo já presencial com a pessoa e aqui já pode facilitar demais todo o seu processo. Então é isso, espero que você tenha gostado, entendido. Se não, coloca aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Tchau, tchau.